Toda empresa pensa que o problema para crescer mais depende de mais canais de vendas, depende de mais esforço, depende de marketing melhor, depende de produto, depende. Isso tudo é verdade, mas para crescer bem de verdade, você tem que vender melhor. Você tem que especialmente encontrar clientes certos, clientes que combinam com o seu negócio. E para falar um pouco sobre esse tema, sobre como conseguir bons clientes, eu trouxe aqui o Rodrigo. Rodrigo é CEO do Gira Mais. A gente vai conversar sobre como análise de crédito, sobre como selecionar bons clientes faz muita diferença no médio e longo prazo para o seu negócio. Seja bem-vindo, Rodrigo, por favor. Se apresenta para a galera aí, para a gente começar. Boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Rodrigo Caberniti, cofundador e CEO da Gira Mais. A Gira Mais está no mercado há quase 10 anos, ajudando empresas e bancos a tomarem decisões melhores de crédito, a crescerem com qualidade melhor. Eu sou carioca, dá para escutar, nasci no Rio de Janeiro, cresci na Alemanha, morei no exterior a maior parte da minha vida e trabalhei em banco de investimento durante muito tempo, onde eu comecei a ter essa exposição a crédito, a risco. E na época da Olimpíada do Rio, a gente resolveu montar a empresa porque a gente viu aqui que tinha uma assimetria de informação muito grande entre o que os bancos estavam fazendo na análise de crédito e a dificuldade que as empresas passavam para tomar a decisão correta. A gente vive num mercado muito complexo, com muita inadimplência, muitos problemas, e a gente desenvolveu uma ferramenta nesses últimos 10 anos que ajuda muito o empresário, as empresas, a venderem melhor, porque no final das contas você só é tão bom quanto a qualidade dos seus clientes. Eu parto de um suposto seguinte: o mercado de crédito no geral, fazer análise, fazer esse trabalho de identificar melhor as pessoas para fazer o negócio em conjunto, né? Ele sempre foi muito distante da realidade do empresário normal, né? Até empresas médias ali devem tratar isso com um pouco de quase que distância, desconfiança, né? Mais ainda para o PME ali, o cara pequeno e médio empresário, que de repente é o que mais precisa disso. Está tomando decisão toda hora, sofrendo fluxo de caixa para ele, dói muito mais do que para um cara que é maior, consegue tomar um pouco mais de risco. Mas antes da gente entrar exatamente no valor que sugere, eu imagino que tem um acúmulo de conhecimento enorme por trás aí. E eu queria investigar um pouco mais disso antes da gente falar realmente já da Gira Mais. Então você deu uma pincelada rápida aí na sua história, estando aqui no Brasil, indo para fora, passando um pouco lá, um pouco de tempo na Europa. Conta pra gente aí um pouco de quem que é o Rodrigo, como é que foi essa formação até você chegar nesse momento de ter conhecimento suficiente para tomar uma ação igual a Gira Mais. Bem, excelente, né, ponto começar pelo background. Quem fundou a empresa fui eu, junto com o Sérgio Spiller, que é meu cofundador. Os dois viemos do mercado de banco de investimento. O Sérgio mais ali ligado à tecnologia, a produto, e eu mais na frente comercial e crédito mesmo, trabalhando muito tempo com o mercado de capitais. E quando você vem, né, de uma carreira de 15, 20 anos de banco de investimento, você passou as últimas décadas gerindo risco, né? É isso que você faz no dia a dia, ou gerindo risco para o seu banco, ou fazendo a gestão de risco para os clientes. E isso funciona muito bem, né? O Brasil sempre foi muito bom nisso para empresa grande, para banco grande, né? Para o sistema financeiro mais sofisticado. Mas o Brasil não é isso. O Brasil é, né, 21, 22 milhões de CNPJs que estão no dia a dia tentando fazer o negócio andar. E a gente entendia como os bancos estavam tomando as decisões, como é que, né, os bancos brasileiros já com 100 anos ou mais de histórico estavam tendo resultados bons e a inadimplência no Brasil lambendo, né? Todo mundo, né, tem vários ciclos muito difíceis nesses últimos 20 anos. E a gente resolveu dar uma democratizada nisso, né? A gente viu cada vez mais dados sendo criados no Brasil. Se você pegar ali de 2010 em diante, é maquininha de cartão substituindo o dinheiro físico. Todos os dados indo para a nuvem. O comércio saindo de loja indo para o e-commerce. Mais dados indo para a nuvem. A gente falou, poxa, vamos então pegar todos os dados que os bancos utilizam e vamos pegar esses dados que estão na nuvem e fazer modelos muito melhores do que os próprios bancos estão conseguindo olhar, porque a deficiência do mercado de crédito para pequena empresa sempre foi isso. Os bancos não entendendo a pequena empresa e não tinha crédito. Isso no mercado há 15 anos atrás era menos sofisticado. Hoje em dia
né? É outra história porque tem muito mais dado disponível, né? É mais difícil você esconder coisas. E a gente resolveu realmente trazer todo esse conhecimento que a gente já acumulou durante o tempo e botar isso na mão de quem está vendendo a prazo, de quem vai receber daqui a 30 dias, de quem, né, depende daquele fluxo para, né, depende do almoço para pagar o jantar. Uhum. E nesses 10 anos a gente conseguiu ajudar muita gente a, né, vender melhor, vender mais e o que o empresário quer no final das contas é perpetuar o seu negócio. Sim. Ele está ligado ali enquanto ele está vendendo. A área de vendas está vendendo bem, a área comercial está desempenhando bem, mas está entrando no caixa, né? Então, quando você tem uma figura do crédito, uma plataforma de crédito, você consegue fazer, né, essa ligação entre a segurança e a expansão de uma forma muito Sim. mais acertada. Sim. Eu imagino, bom, todo empresário ele quer qual que é a alavanca que faz ele vender mais, né? E no final das contas, a alavanca que faz vender mais é você cada vez tirar mais as barreiras de entrada de um cliente, né? Então, flexibilizar a forma de pagamento é uma forma muito boa de você remover uma barreira de entrada. Se você exigir que o cara pague tudo à vista, nem todo mundo vai ter tudo à vista, e os que têm tudo à vista, às vezes, né, estão com aquela, falar, pô, não queria desembolsar tudo isso porque eu tenho outras contas para pagar aqui. Então, colocar um modelo de pagamento mais sofisticado para o cara, né, dar um pouco mais de flexibilidade, sempre ajuda muito os empresários a vender mais. O ponto disso é o que a gente está falando de Brasil aqui, é que, cara, tem gente de todo jeito, às vezes não por má intenção, mas porque talvez o negócio não está muito bom das pernas ali, ele está tentando algumas das últimas jogadas ali dele para ver se ele consegue dar um checkmate e recuperar. E basicamente o que um motor de análise desse coloca na mão dele é falar, cara, vou te dar aqui uma forma de iluminar o caminho e você vai deixar de meter um pouco o pé na lama aqui, de lidar com, de repente, algum cliente que vai te dar trabalho e vai começar a falar mais vezes com o cliente que vai te entregar mais resultado. Fora a eficiência da operação que pode ser melhor, né? Mas quando a gente fala sobre esse aspecto, vamos imaginar de repente, o que a gente estava comentando antes de começar aqui. Um cara que está com a imobiliária ali, trabalhando, ele, a maioria das vezes, olha para essas análises de crédito pensando que é um coeficiente que carimba uma pessoa, né? E talvez, muito por não conhecer o processo, não saber como que é feita uma validação dessa, ele fala, cara, vou tentar aqui com minhas próprias mãos, vou pedir imposto de renda do cara, vou fazer o mesmo a minha análise, entendeu? Então, dá um pouco de entendimento pra gente, vai servir muito para mim também, de como é que funciona isso, quais que são os silos de informação que se pega, onde é que está a relevância disso, que deve ser muito aí da história, até vocês desenvolver esse motor todo, foi esse trabalho ali de encontrar como que vocês fizeram o modelo. Sim, não, boa pergunta e é bem técnica, né? Eu vou tentar simplificar o máximo possível. Cara, no Brasil hoje tem 8,5 milhões de empresas inadimplidas, sendo que 55% disso são MEIs e 45% são pequenas e médias empresas. A gente está falando de 200 bilhões inadimplido total. 150 milhões são as pequenas e médias e as MEIs são pequenininhas, é 50 bi. Cara, é muito dinheiro. Caraca. 200 bi Por de isso real. que tem uma galera comprando dívida aí e fazendo uma grana, executando os outros. Esse mercado vai super bem. Do outro lado, você tem mais de 80 milhões de CPFs negativados. Tá? O que significa um CPF negativado? Que alguém que vendeu a prazo e não recebeu, ou algum banco que deu um crédito e não recebeu, pegou aquele CPF ou aquele CNPJ da pequena empresa e botou no Serasa, ou no Boa Vista, ou no SPC, que são os 3 principais birôs de crédito. A partir desse momento, entra nessa lista negativa. Tá? Uma vez que está nessa lista, você tem os dados para trás, né? Por que está nessa lista? Então, é um burô negativo, você está olhando para o passado. Né? Você não sabe como é que vai estar daqui para frente. Mas para olhar para frente, né, na hora que você vai fechar um negócio em 3 parcelas, por exemplo, você quer saber como é que vão estar os próximos 3 meses e não o último ano. Perfeitamente. Né? Claro que se alguém tiver muito ruim para o passado... Você faz um proxy ali. Por isso que é importante ter o burô de crédito. Mas, por exemplo, se alguém tiver com crédito limpinho, não inadimpliu ainda,
mas ele está vendo que ele vai ficar insolvente. Qual é o mecanismo no Brasil? Ele vai entrar com processo de recuperação judicial na justiça. Alguns meses depois, quando for julgado isso, vai para a Receita Federal como em RJ. Então, nesse momento que ele sabe que vai explodir, Então a janela aí de uma zona cinzenta, digamos assim. O que o mal intencionado faz? Ele vai tomar crédito. Ele já tem outro CNPJ, ele vai tomar crédito nesse, vai deixar explodir e não vai pagar de volta. O que você pode fazer com tecnologia? Você, com a nossa ferramenta, você consegue vasculhar todos os tribunais de justiça do Brasil, e é um clique. E aí você identifica o processo na hora que ele começa, né? A sua concorrência inteira vai entregar caminhões e caminhões de produto para ele e você vai falar, olha, eu não posso te vender, só à vista. Tá? Quais outros dados existem? Dados de Banco Central, que só ficava na mão dos bancos, agora a gente disponibiliza para todo mundo. Então você consegue ver quanto de dívida aquela pessoa, a empresa tem no mercado tradicional. Dados de sanções, listas policiais, listas de exposição política, né? Então, você tem aqui uma série, né? A gente trabalha com mais de 500 pontos de dados diferentes que você usa para crédito. O que se fez até então? Compra o relatório do Serasa, tem um score lá que ninguém sabe interpretar direito, faz um corte burro, em cima aprova, abaixo nega, e a performance disso é muito ruim, né? E aí a gente chega num cenário muito caótico de crédito como a gente está hoje, onde a taxa de juros elevada durante muito tempo machuca todo mundo, crédito caro, inadimplência alta, e o empresariado está tomando na cabeça, né? Sim. No dia a dia. Provavelmente boa parte desses inadimplentes aí, o cara olhou o Serasa dele e falou, vou vender, e hoje está aí com um negócio inadimplente, né? Bem possível. Que loucura, cara. Tem, nesse aspecto, assim, talvez tá no momento agora, como é o momento de alta disponibilidade, né? Até o Pix aí ajudou muito a criar um sistema bancário que democratiza mais ainda. E talvez você deve, provavelmente, conhecer muito mais que eu por ter passado um tempo fora. O nosso sistema bancário, ele é muito sofisticado, né? Quando você olha para fora, pelo menos quando eu olho os modelos de cartão de crédito ali, os modelos de adquirência, o nosso tem muito mais gatilho de validação ali do que muitos outros por aí. Isso, por um lado, ajuda muito, né? Porque você tem informação conectada em todos os lugares, dá acesso a fazer isso acontecer. Só que o Brasil de verdade mesmo, cara, o cara que está lá com o comércio lá na ponta, ele vende para a pessoa física, até ali ele está vendendo à vista mesmo, seguindo a vida. Só que hora ou outra ele começa a vender para uma outra empresa, fornece, sei lá, material de limpeza, começa a fornecer para um pouco de outros varejistas ali mais de bairro, né, para fazer acontecer. É ali que ele começa a tomar risco, já geralmente com um cara que não é tão bom, né? Não tem uma empresa muito robusta, tem várias coisas acontecendo. Isso é uma cadeia, né, conectada. E aí é uma curiosidade minha, assim, quando a gente olha, existe o cara aqui que é de repente um distribuidor aqui, esse distribuidor fornece para um varejista, esse varejista é o elemento que seria avaliado, né? Se falar, sei lá, eu vou autofinanciar esse cara, eu vou dar prazo para ele para financiar a operação dele, dando prazo para ele, ele vai começar a rodar a mercadoria dele. Essa rotação de mercadoria ele está vendendo para outras pessoas. No motor que vocês fazem, existe esses dois degraus ou é um degrau só que acontece? Estou perguntando por uma curiosidade de reforma que está acontecendo agora, né, que vai meio que juntar o mercado todo, você vai ter que olhar muitos fornecedores abaixo para acontecer. Você depende do que você quer olhar, né? Se você está interessado naquele CNPJ do varejista que vai te pagar daqui a 90 dias, você analisa ele. Provavelmente você, como o cara que está vendendo o material para ele, você não tem capacidade de analisar o crédito de um varejista. Você precisa de uma ferramenta para fazer isso. Exato. É muito difícil. E você não vai ter recursos e nem quer contratar um analista de crédito para trabalhar com você. E mesmo se você contratasse um analista de crédito, você ia ter que dar uma ferramenta para ele conseguir operar. É um volume muito grande, né, de informação. Se você quiser trabalhar o crédito bem para se proteger, você tem que investir um pouco, não é caro. É uma coisa assim, que a conta fecha de longe. Se você tem lá, pega seus últimos 100 clientes
e me passa essa base, eu te garanto que eu indico aqueles que estão inadimplentes, porque é muito óbvio, na hora que você vê a massa de dados e você tem a ferramenta correta, você consegue enxergar isso. Uhum. Você também consegue ver na análise do varejista se ele está tendo inadimplência na ponta, porque tem dados de pagamento de cartão de crédito, de boletos que fazem parte dessa análise de quanto ele está recebendo daquilo que ele deveria estar recebendo. Isso pode fazer parte da sua análise perfeitamente. Irado. Pô, isso é um gatilho de crescimento pra ti, né? É. Se tu pega um cara pra avaliar ele, tu vira assim e fala, ó, vou avaliar todos os seus clientes e vou saber quem é os caras que estão, às vezes, te dando trabalho aí pra pagar, só que eu posso te ajudar a melhorar a saúde da tua carteira, que é oferecer um serviço pra ele, e aí eu não faço ideia se você tem, só tô soltando a ideia, que é você oferecer um serviço pra um cara que é distribuidor, deve ser muito legal, assim, de você virar e falar, ó, vou olhar, você, o distribuidor, o motor de crescimento dele é financiar o varejista, né? Aí você vira para ele e fala assim, ó, vou avaliar toda a tua carteira de clientes para saber para quem que tu libera mais ou menos crédito aí dentro, para dar fôlego pro cara trabalhar. Legal. O cara que é bom pagador e tende a continuar sendo, que é o que você falou, né? Bom pagador é o passado. Tende a continuar sendo, que é avaliar o negócio dele no futuro, esse cara libera crédito para ele. O cara que é mal pagador, pô, o cara não acorda pensando assim, vou ser um mal pagador, vou ficar inadimplente com o cara. Ele deve estar passando por algum problema. Sim. Como é que a gente ajuda esse cara? Então, vamos ligar para ele e vamos rodar esse motor aqui na carteira de cliente dele para ver se ele tem também um problema desse que a gente começa a resolver de trás para frente. E aí você melhora quase que uma cadeia de negócio como um todo, né? Sim, sim. A inadimplência em vários segmentos ela vem em cascata, né? Uhum. Um cara deixa de pagar o outro porque ele não recebeu, né? E assim vai em diante. Alguns segmentos têm uma crise de crédito, como a gente está vendo no agro agora, porque tem essa sequência de inadimplência que vai né, sacudindo a cadeia como um todo. Eu acho que daqui a poucos anos, a gente não está falando daqui a 20 anos, eu estou falando daqui a 2, 3 anos, todo mundo vai usar a ferramenta de inteligência artificial, de crédito, né? Ferramentas como a nossa, e tem algumas outras melhores ou piores no mercado. É inevitável. Porque todo mundo sabe que a gente está criando dado pra caramba, né? Nos últimos 2 anos, sei lá, cresceu em 1000 vezes, estou chutando números aqui, cresceu muito a quantidade de dados, cada ano a mais. E agora, pela primeira vez, as tecnologias de processamento desses dados estão mais disponíveis. Né? Todo mundo agora já contratou o Anthropic, já contratou o ChatGPT, as empresas já estão sabendo utilizar isso e a gente usa também. Então a gente consegue realmente ter uma visão muito mais clara do entorno daquelas empresas. Você consegue contextualizar, né? O que antes precisava de alguém com conhecimento muito específico, agora você consegue transcrever isso para ser útil ali na ponta, né? Sim. No final, eu ia falar para tu dar uma pincelada na solução nova que você tá, mas no final você conta. Beleza. Vocês não vão ver por aqui, mas só que ele vai lançar amanhã, tá? Quando a gente publicar esse episódio, a gente já teve acesso antes aqui. Cara, vamos falar sobre o efeito que você gera, né? Então a gente falou várias coisas aqui sobre o quanto que é importante isso, né? O quanto que isso é uma ferramenta que muita gente olha como se fosse uma ferramenta limitadora, né? Você fala, fazer análise de crédito. Geralmente isso é lido como impedir que uma venda aconteça, né? Essa é a primeira leitura, né? Quando se faz isso, porque a experiência de todo mundo é bater na porta de um banco ou de alguém ali que vai oferecer um limite maior, coisa nessa linha, e tá tomando um não. Então a leitura inicial é essa, né? Para a grande massa aí que não teve acesso ainda. Mas isso como ferramenta interna, nos clientes que a gente estava conversando antes aqui, você me falou várias coisas que ajudam a operação do cara a ficar melhor. Que existe o resolver um problema de negócio mesmo, né? Um problema de ser mais eficiente, um problema de ser mais ágil, enfim. Várias coisas nessa linha, eu queria que você me contasse aí qual que é o efeito, assim, quando você coloca uma ferramenta dessa numa empresa, o que isso melhora de fato na vida da empresa ali, que ajuda ela a crescer. Tem 2 cenários. Tem uma empresa um pouco mais estruturada, uma empresa de porte médio, que tenha vários vendedores e já tem uma pessoa no financeiro responsável pela aprovação de crédito. Às vezes até um analista de crédito. A engrenagem entre a área de vendas e o crédito geralmente é problemática. Porque o vendedor ele está ali na raça, correndo atrás, trabalhando pra caramba, trazendo os leads, né? Tentando fechar negócio. E na hora de vender a prazo, o crédito fala não.
E aquele trabalho inteiro foi em vão. Semanas de argumentação. Exato. E aí, como é que era antigamente? Não, mas esse daí eu conheço lá da minha cidade, né? Aquele negócio, mas quando quebrar não vai pagar ninguém. Uhum. Então, com a tecnologia correta, e é um software super simples assim, onde o analista de crédito, ele imputa ali as políticas básicas, assim, não pode estar com restrição, não pode ter protesto, o cara não pode ter um processo criminal, essas coisas simples. Você bota lá 6, 7, 8 regras e dá uma ferramenta para quando o vendedor for prospectar um cliente novo, ele está vendo, ó, esse cliente aqui já falou que quer comprar a prazo. Você bota o CNPJ, na hora você vai saber vai ou não vai. Se for não vai, foca a venda à vista ou então não perde tempo com esse cara. Se for ok, você pode ir para o playbook de venda tradicional ali com prazo e fazer a venda perfeita que você quer. Então, o crédito agora, nessa situação onde tem um analista de crédito, ele consegue imprimir a política dele na ponta de vendas. Você vai ter uma base de clientes muito mais saudável. Ou seja, ele quase que implementou uma forma de aplicar a política de vendas dele diretamente na mão do vendedor, se encurta certamente o ciclo de venda, simplifica a operação, deixa o cara reduz a perda, habilitado a já tirar da frente pessoas que nem deveriam insistir para fechar, porque às vezes isso acontece, né? Se aquela é a venda daquele vendedor, ele vai insistir muito mais se ele tiver desempenhado mais energia, né, para fazer acontecer. Mas isso não impede também do dono da empresa ou um diretor ter uma alçada de falar, não, fulaninho eu conheço, mesmo não ter passado aqui, dá prazo para ele que eu me resolvo com ele Vou depois. na pessoa física isso vai acontecer depois. muito, mas o crédito fez o papel dele. Entendi. Se explodir depois, alguém é responsável. E para 90% dos casos ali, 90 e muito alto por cento dos casos, vendemos para a pessoa certa. Para a pessoa certa. Cenário B, né? Esse foi o cenário A que tinha um analista. Não tem analista. Tem um financeiro lá que faz contas a receber e tal, ele também está de olho ali no caixa, né? Ele é o que mais está instruído pela inadimplência do negócio. Ele não tem capacidade, às vezes, de botar uma política de crédito, mas a gente tem os templates prontos lá. Então eu vou olhar para o negócio dele, eu vendo a prazo em tal segmento, usa essa política aqui. Aí tem lá 5, 6 parâmetros que ele pode já usar o que a gente colocou para ele, ou até botar uma coisa mais sofisticada e solta o dedo na área de vendas com software. O software vai falar para ele, olha, essa venda que está acontecendo agora, a prazo ali, pode dar um problema, dá uma olhada melhor. Então ele vai gerando alertas. O crédito nunca vai, a plataforma não vai falar, você não pode vender. Isso é o papel do responsável. Né? Quem vai tomar o risco ali de assumir aquele problema. A plataforma vai te dar alertas, falar, esse cara está com problema aqui, esse cara tem um problema ali, tem um processo jurídico vindo, esse cara está em RJ, está negativado, os sócios estão com problema. Então a gente consegue mapear aquele campo para a área de vendas entrar com uma forma muito mais consistente. Entendi, ou seja, pelo menos dá visibilidade para falar assim, bom, você pode vender, agora você sabe que tipo de venda você está fazendo, você sabe eventualmente se o seu contas a receber tem que ser um pouco mais incisivo, agressivo aqui, em relação a ir atrás disso mais rápido, para garantir que chegue, né, cara? Tem algum tipo de... Porque a gente está falando assim, bom, serve para todo mundo, assim, então, não é nem que serve para todo mundo, né? Todo mundo deveria fazer, pelo quão acessível é hoje em dia, deveria estar consciente, né, de como que é a sua carteira de cliente. Vai ter mercados que, às vezes, é uma carteira de cliente complicada mesmo, o cara meio que tem que topar trabalhar com aquele tipo de coisa ali. Outros mercados, às vezes, não é desconhecimento. Eu fico pensando aqui que um cara que tem uma boa carteira de clientes, ele no médio e longo prazo consegue vender até mais barato, ele consegue ser mais competitivo, porque ele vai ter menos problema de... exato, o fluxo de caixa dele está muito melhor, então ele consegue brigar um pouco mais ali por preço, o jogo de produto dele sendo preço, mas especialmente ele consegue remover um pouco da barreira de entrada, né, e crescer mais rápido. Ao mesmo tempo, do outro lado, quais são os mercados assim que tu olha, dado que serve para todo mundo, né? Mas tem pessoas que faz mais diferença. Quando você olha assim, fugindo do tradicional, né? Óbvio que a galera que trabalha com crédito, né? Com emprestar mesmo dinheiro precisa muito. Distribuidoras ali que empresta dinheiro já de outra forma, né? Coloca a mercadoria na frente, precisa muito.
quando você olha assim para o Retrato de Brasil, a galera que quer de fato começar a se profissionalizar nisso, quais são os 3 primeiros ali que você olha e fala, bom, todo mundo dessa linha deveria estar fazendo? Tem mercados de crédito que são naturalmente mais complicados, que são negócios, né, na ponta, geralmente é o B2B, onde na ponta você tem negócio com ciclos, né, com resiliência de caixa de um ciclo mais curto. Por exemplo, quem vende para restaurante, distribuidor de alimentos para restaurante, cara, é muita inadimplência, tanto que os bancos não gostam de operar aqui. Quem opera bem nesse mercado é o iFood, porque ele tem a informação. Sim. Ele enxerga o que a gente enxerga. Com a minha plataforma você consegue enxergar o que o iFood vai enxergar. Obviamente que o iFood tem os recebíveis ali, outra história. Logística, transporte, muita inadimplência, construtoras, né? Tem alguns segmentos que são mais complicados. Se você está numa empresa onde você concede crédito financeiro, você precisa de um motor de crédito, não tem discussão. Se você está no varejo, distribuição de atacado, distribuição de energia no mercado livre de energia, que agora tem muito problema de crédito, no agro, aluguel de equipamento, tem muito problema de crédito. Esse é um bom ponto. O cara desencaixa um caixa absurdo, né? Absurdo, o cara compra 10 tratores para alugar, porra, cada locação ali é ticket alto, maquinário parado, então ele precisa muito. A gente tem muitos clientes desse segmento aqui. Impressionante. Isso é uma coisa curiosa mesmo. Até os aluguéis mais leves, né? Galera que aluga computador para dentro de escritório, esse cara desembolsa um dinheiro na frente e vai ali bater payback só dos equipamentos lá no, sei lá, terceiro, quarto mês. Ele toma um risco aqui muito grande na hora de colocar para frente, né? E também, um segmento que está em evidência agora por causa da taxa de juros alta é consórcios. Ele tem muito plano legal de consórcio, várias operações interessantes, mas tem inadimplência pra caramba. Porque o cara entra num negócio de, sei lá, de 100 parcelas, aí na 25ª começa a enrolar. Mudou completamente a vida dele de um ano pro outro, fala, não quero mais isso aqui não. E se ele tá num consórcio onde tem mais gente que nem ele, começa a ter inadimplência dentro daquele plano. E isso é uma coisa que talvez não conhecido para aquela cota cai, né? A galera acredita que consórcio tá tudo bem, aí se todo mundo sair eu tô salvo. Não, a gente divide a conta aqui, de recuperação do bem, todo o processo jurídico, a conta é dividida no... Taxa de administração vem de volta para todo mundo. Aí fica caro. Entendi, cara, entendi. Então, ou seja, para essas empresas aí, isso deixa de ser, inclusive... O que eu quero dizer assim, o ganho operacional que se tem é quase que um colateral positivo. Falar, cara, isso aqui você vai ganhar de bônus. Mas se você não começa a profissionalizar ali o seu motor de crédito, do mesmo jeito que o volume de informações está ficando muito bom e é fácil de avaliar, essa alta disponibilidade também coloca no mercado ali um monte de tipo de cliente que você pode acabar errando a mão ali em trazer um cliente desse para dentro com uma quantidade grande. Pode inviabilizar o seu negócio, né? Que vai começar a te deixar mais caro, você vai começar a ter que cobrar mais para sustentar uma operação que talvez não estava com esse problema como um todo e tal, etc. E aí eu imagino que alguns já estão se deparando com esse cenário, já começaram a mexer um pouco nesse lado de profissionalizar, talvez foram atrás lá do primeiro analista, estão olhando uma ferramenta aqui e ali. Quando você está lidando, e às vezes lá no seu processo de aquisição isso aparece, quais que são ali os principais problemas, e problemas eu estou falando de falta de conhecimento mesmo, né? Um cara que está dando esse passo para profissionalizar, onde é que ele erra na largada? Que é muito difícil achar bons fornecedores de primeira, né? Onde é que ele erra? Assim, o empresário, ele geralmente acha que ele montou aquele negócio, ele conhece pra caramba, ele mata no peito e vambora. O primeiro passo, quando ele começa a ter problema de crédito, é falar, não, vou abrir uma conta no Serasa para baixar relatório de Serasa. Ele até começa a fazer isso, mas ele para. Por quê? Porque o relatório de Serasa ele vai te dar um score, um número, de 0 a 1000, e vai te dar as restrições. O cara, ele é um empresário, ele não é analista de crédito. Mesmo olhando aquelas poucas informações super caras do Serasa, né, ou de outros birôs, ele dificilmente vai tomar a decisão certa. Então, na minha plataforma, o Serasa é mais ou menos 10%, o birô de crédito é 10% dos dados que a gente analisa.
Então imagina só, é muito mais potente, né? Mas não é só o cara pequenininho, quem está crescendo que geralmente precisa de uma ferramenta de crédito. Porque quando a operação está pequena, você está com a rede ali, né? Você está vendo tudo. Perfeito. Você consegue, né, participar do processo de vendas um Uhum. pouco, né? Mas na hora que você já está com muitos vendedores, você bota na mão, o diretor comercial, né, vai Vai lá, descendo toma ali esses riscos aqui por mim. a cascata e aí você perde o controle. Para padronizar, para ter auditoria, para ter o processo correto, é ferramenta. Então aqui é muito importante, se você está indo bem, está na hora de investir. Tá? Se você está indo mal, precisa investir também, porque né, Uhum. você obviamente já cometeu os erros. Sim, Mas já que você está crescendo, está bem, né, você consegue ganhar margem no seu negócio se você eliminar os ovos podres da cesta. Né? sim. E tem uma coisa que eu sempre tenho na cabeça, assim, você fala, cara, pode até ser, quer dizer, pode até ser, né? A gente sempre quer encurtar o ciclo de caixa, né? Você fala, se puder receber tudo à vista, muito melhor. É. A gente vai conseguir que pessoas paguem sempre à vista? Não. Mas se você tiver certeza que o cara vai te pagar certinho, você vai falar, opa, pra dentro, tá tudo certo, eu vou só encaixar aqui um pouco minhas contas a pagar também para não ficar muito desconexo o fluxo de caixa, É. que vai bem. Isso tira meia dúzia do risco ali, né? O meia dúzia do... Obviamente pode acontecer de, bom, sei lá, agora nos primeiros 6 meses deu tudo Sim, certo, e 6 meses depois a vida do cara mudou, aconteceu algum problema, sim, mas reduz muito a quantidade, né? E aí isso mostra pro cara que está ali crescendo que ele pode dar 2 passos adiante com um pouquinho menos de risco, né? Ele pode ir um pouco mais controlado para fazer acontecer. tá. Isso, aonde tu vê que é realidade, assim, que isso já está acontecendo? No ponto de vista do seguinte, eu estava te falando que, bom, você vai alugar um apartamento hoje, o cara chega lá e fala, me manda aí teus dados, e você percebe até, às vezes, no retorno que eles dão, de positivo ou negativo, ele fala, cara, deu tudo certo aqui e tal. Portanto, a gente falar com empresários aqui, você percebe que o cara usa esse aspecto ainda um pouco amador ali. E muitos deles não estão nessas empresas sofisticadas, um pouco por falar, cara, sei lá, acho que isso aqui é demais, acho que isso aqui perde um pouco da sensibilidade que se tem, ou acha que para o negócio dele é suficiente um Serasa ou esses birôs, mas muito mais por achar que é caro, né? Porque a representatividade que eles têm é de um cara de banco lá. É. Ele olha e fala, meu irmão, não tenho condições de ter esse nível de sofisticação. Uhum. E isso também é parte do erro, né? De É. repente, é falar, vou aqui pro fácil, porque o fácil funciona, quando me negativam é pro Serasa que eu vou. É. E ele tem esse receio. Como é que é essa troca, né? Porque muita gente tem esse medo. Até você falando do seu produto aí que é bem sofisticado, de repente a galera tá assistindo a gente que fala, né, meu irmão, daí deve ser, ó, distribuidora grande, bancão, tem que ser uma boleta enorme para ter esse nível de proteção. Como é que funciona um pouco de como que tu monetiza o negócio ali para a galera entender que o acesso de repente está bem mais na mão? Sim. A gente tem diversos planos para todo tamanho de empresa. A gente tem clientes grandes, médios, pequenos, e cada um vai ter um perfil de consumo, né? O número de consultas por mês, quais tipos de dados ele precisa olhar, qual a profundidade da análise, qual tipo de cliente que ele vai ter. Isso tudo influencia em qual tipo de plano você vai ter. É barato, assim, cabe em qualquer operação. Depois olha o nosso site da Gira Mais, tem os planos lá. Nunca é um custo de tecnologia que não vai nem fazer diferença no seu bolso. Entendi. Mas o benefício que vai trazer é tão óbvio que a partir do momento que a gente faz um call lá de demonstração e mostra como funciona, que você só precisa botar um CPF, um CNPJ aqui, a gente te dá tipo o alerta de tudo que você precisa estar ciente. É meio que é uma venda relativamente Entendi. tranquila, É né? quase que no-brainer pro cara. Ele fala, bom, isso aqui, como é que eu não tinha isso antes? É que depende quem você está falando. Se é o dono da empresa, é no-brainer. Agora, se é o diretor comercial, Véi, vai me atrapalhar, não coloca isso aqui ele não. fala, poxa, acho que eu vou perder venda com isso. E aí ele começa a falar, claro que o diretor comercial quer ter uma carteira Uhum. saudável,
mas ele não quer perder Mas ele venda. primeiro ele quer vender. Ele não sabe direito. Pode ser que seja um tiro no pé dele, né? Uhum. E no final das contas não vai ser, porque vai proteger ele. Ele é o beneficiado disso tudo, né? Então, uma hora a inadimplência volta para conta dele também, acho que né? tem um pouco uma educação das equipes ali que estão na frente, que a ferramenta vai ajudar eles e não atrapalhar. Se ele está prestes a fazer uma venda a prazo e o cara tem uma chance muito alta de não pagar ele prefere fazer a venda ou ele prefere não fazer a venda, né? Depende. Eu Tem acho que tem uma boa provocação aqui de modelo já, né? Você fala, bom, talvez o primeiro passo, que é o de educação que você está falando, é que tem dois passos anteriores de as empresas começarem a entender que existe uma relação mais próxima entre as vendas que está entrando lá com o quanto que é responsabilidade também de vendas, o quanto que os recebíveis da empresa estão bem e acontece, né? Um pouco do que a gente estava falando no começo aqui, que tem como você alinhar esse conjunto de incentivos, e aí assim que você alinha, isso vira primeiro uma barreira, né? Que você fala, bom, então o cara de crédito vai ter que dar o aval dele na hora de uma venda. Bom, se isso for um trabalho manual, vai virar um gargalo, as vendas vão ficar muito mais lentas e pode ser que não seja, nesse aspecto, eventualmente não é benéfico. Fala, cara, vamos criar talvez um modelo de negócio aqui que funcione melhor. Agora, tendo uma solução como a sua, que dá para colocar lá na ponta, habilitar o vendedor a tomar a decisão mais rápido e melhor, já começa a virar outro jogo. você tem que tirar a parte puramente humana do feeling do crédito. Então, se cada caso é um caso, porque está na mesa do crédito, ele, né, cada dia ele está Um fazendo uma espírito coisa um pouco diferente. diferente e tem um segmento que ele já está mais avesso a risco, ele vai errar mais. Agora, se a plataforma está ali igual para todos os casos, a gente vai descobrir agnóstico, tudo. né? É agnóstico. E aí, com as informações organizadas para todo mundo ver, toma-se a melhor decisão. Entendi. Boa. Cara, pergunta bem... Cara que vai começar agora, você falou aí, bom, a tua ferramenta é extremamente fácil do ponto de vista do uso, né? Não necessariamente precisa de alguém com proficiência, né, em crédito para utilizar. Então, o cara que vai começar agora, você acha que ele começa por um analista ou ele começa direto pela ferramenta? E qual que é a diferença? Se ele contratar um analista... Tô jogando contra o BREG do G4 aqui. Se ele for contratar um analista, ele vai precisar dar uma ferramenta para o analista. Você fala, não tem como começar só com o analista. Porque senão o analista ele vai entrar naquele subjetividade de, né, cada caso é um caso e é aí que o crédito erra. Se for analista com pouca experiência, aquele cara que não tá ali para realmente fazer a diferença, ele vai pegar um score do birô, fazer um corte burro ali e vai errar também. Se não tiver recursos para pegar o analista, pega pelo menos a plataforma, que você vai ter um guia para a área de vendas, né? O que pode e não pode. A empresa vai ter que ter, uma empresa que vende a prazo, pequenininha ou grande, ela tem que ter uma política do risco que ela está disposta a correr, certo? Ela precisa saber com quem que ela está lidando. Não é que aquele cliente que não pagou, não é porque ele é safado necessariamente, é que ele está mal das pernas. As pessoas que podem pagar geralmente pagam. Sim. Ninguém acorda de manhã falando, não vou pagar aquele cara ali, né? Vou deixar ele na mão. Exato, só porque eu não quero. Né? Tipo, sacanagem, né? Vou ferrar o cara. Exato, e dá para identificar isso. Entendi. Quando você comentou rápido ali, mas dá um horizonte um pouco maior nesse ponto de vista de mudança, porque tem o aspecto de consumo também para frente, em relação a futuro. Você falou, cara, nos próximos 3 anos ali, eventualmente todo mundo vai estar um pouco mais profissional nesse ponto de vista de crédito. Só que tem, ao mesmo tempo, esse caminhão de soluções com inteligência artificial, com tecnologia um pouco mais embarcada agora nas coisas, né? Na sua ferramenta também tem. Olhando para o horizonte futuro, como que você acha que vai ser esse comportamento em relação ao uso de avaliação de crédito? E aqui eu estou falando em 2 ângulos, tá? É bem uma curiosidade que eu tenho, porque o mundo está mudando muito rápido. Tem um ângulo de todo mundo começar a usar, eu acho que vai ficar cada vez mais talvez ERPs vão começar a ter isso integrado, CRMs vão começar a ter isso integrado, então vai facilitar eventualmente. Só que do ponto de vista de consumo, o consumidor também vai ter que começar a se adequar a isso, né? Que é o que todo mundo hoje tem um receio muito grande, que é de ter o nome negativado ali no SPC, Serasa, Bovista, etc.
Quando você olha aí para um horizonte de 3, 5, 10 anos, como é que você acredita que é o consumo de uma empresa que está usando uma ferramenta de crédito, com um vendedor lá na ponta? Como é que isso funciona num e-commerce, que a venda está acontecendo ali na hora do vamos ver, eventualmente é um contrato, logo sai na hora? Como é que tu olha isso? Né? Eu acho que o grande player novo é a inteligência artificial, né? E a adoção está sendo muito rápida. O Brasil, inclusive, tem uma adoção muito boa. Eu acho, né? E a gente está trabalhando para isso também, na análise de crédito, indo para o WhatsApp. Está ficando onde você está transitando no seu dia a dia, você vai ter a ferramenta ali para avaliar as pessoas. E não é só nos negócios. Imagina, se você é dona de casa, tem um filho e vai contratar uma babá. Pô, você não quer fazer um background check ali no WhatsApp, você bota um CPF e tem um relatório na hora. E assim, você não está infringindo nenhuma lei. Uhum. É só uma segurança que você tem, você vai olhar dados públicos. E na hora que você começa a usar a inteligência artificial, cara, na hora que você faz análise, a gente pega LinkedIn, Facebook, Google, né? A gente faz uma vasculhada em tudo sobre aquela pessoa. Então você consegue ser muito assertivo. Caraca, você dá um rapa em redes sociais também? É a famosa capivara Que loucura, meu. completa. Que loucura. O Serasa não está anos-luz distante disso. A maioria das empresas que trabalham com crédito não consegue ainda, mas empresas de tecnologia como a gente está fazendo isso há muito tempo já. O primeiro modelo nosso de machine learning a gente lançou em 2018. Caraca. Tá? Então a gente está fazendo isso há muito tempo e agora, né, as ferramentas novas são incríveis para você fazer muito mais. Uhum. Eu acho que vai ser muito. Imagina, alguém vai sair no Tinder, pô, você quer ter certeza que aquela pessoa não é criminosa. Você precisa fazer isso. Só que as pessoas ainda nunca tiveram a ferramenta. Uhum. Nos negócios, essa ferramenta está amplamente disponível já. É só contratar. E contratou, no dia seguinte você recebe o login e bota o CPF, CNPJ do seu cliente, você vai conseguir se proteger. Agora, para as pessoas, eu acho que essa próxima década vai ser isso. A gente precisa, né, tem muito problema no Brasil. O Brasil é muito problemático em termos de fraude, de violência. Qualquer proteção que você possa ter para você, para sua família, para seu negócio, você vai ter. Sim. É um investimento que você não vai abrir mão. Isso é um bom pareto, assim, a galera, seguro de vida foi muito fácil, né, colocar na mão de todo mundo aí para todo mundo usar. Eu acho que agora talvez vai reduzir um pouco o aspecto desse consumo, porque a nova geração, não é que perdeu o valor à vida, evidentemente, né, mas eles não sentem o mesmo tipo de risco, né, que existia antes, porque imagina que um pai de família lá no passado tinha 5, 6 filhos, então o falecimento dele criava um problema medonho ali para a família e tinha todo o aspecto de trabalho em relação ao homem e mulher que era diferente, né? Hoje em dia já está muito mais pulverizado. Seguro de veículo ficou muito fácil também colocar, né? Porque parece que o problema é tangível. Você fala assim, cara, tá ali. E quando um cara vira um mal pagador, ou quando eventualmente é um cara que não combina com o aspecto de negócio por outros problemas, né, jurídicos, né, que é todas as coisas que você também avalia, não é muito palpável. E aí fica na opinião humana. É aquilo que você falou, o analista tá de bom humor, aprova todo mundo. No outro dia tá de mau humor, recusa todo mundo. O cara do comercial quer pegar ele na porrada lá na frente. Mas tem muita briga entre o comercial e o crédito. Eu imagino, cara, imagino. Eu cheguei a conviver um pouco dentro de distribuidora do mercado farmacêutico, e aí as próprias indústrias ajudam a fomentar as farmácias na ponta, né? E aí tem um cara que fica meio com aquela conta corrente da indústria na mão, a indústria vai falar, meu irmão, seja responsável com o meu dinheiro aí. Então o cara fica um pouco short aqui e o comercialzão, pô, libera aí esse negócio que eu preciso vender, cara. Mas, no fim, o que você falou aqui é que vai existir não só um acesso no nível de informação, que é o que a gente está falando agora, mas vai ter um acesso mais facilitado no ponto de vista do uso da ferramenta em si, né? Que muita gente tá aqui nos escutando, e é verdade, né? Você precisa ter um equipamento, né? Usar lá, colocar, e na linha que a gente está conversando aqui, você vai deixar isso cada vez mais na mão da pessoa, né? Então vai dar ali para uma mensagem de WhatsApp, que é o que a gente estava falando ali, que o cara já tem acesso a tudo e aí isso facilita. Então, muitas das empresas que existem no Brasil ainda tem representante comercial autônomo na rua. E aí o cara está lá na frente do cliente. No modelo, de repente, mais tradicional,
ele vai ter que subir um cadastro desse cara, passar por 3, 4 etapas de aprovação, cair na mesa de um analista que precisa estar bem ali com a vida para fazer rápido. Isso a gente tá, meu irmão, colocando o terror nos caras aqui. Sim. Mas é evidente, o cara tem todo o trabalho dele para fazer lá, né? Não vai ser muito rápido a resposta. Já se ele tiver um acesso mais rápido, ele consegue abrir aquele cliente, positivar, fazer um negócio muito melhor, cara. É uma coisa legal, assim, até a gente usa, né, bastante ferramentas assim, para finalidades bem distintas, né? Mas realmente profissionaliza muito a operação. Existe o fato de você ter um comitê que faz o julgamento disso também cria um aspecto mais agnóstico, né? Dentro do G4 não é uma pessoa só que aprova quando encontra algum problema não só financeiro, aparece num comitê para a gente decidir em conjunto, mas realmente no nosso caso é tudo que você falou de retrato aí. A gente já tem todas as políticas definidas, tem um alinhamento de interesse muito claro entre o que o financeiro precisa que aconteça e o time de venda sabe exatamente o que fazer em relação a isso. Isso lá na última linha, não é nem um alinhamento de interesse do diretor comercial, é um alinhamento de interesse dos vendedores. O vendedor tem um incentivo para fazer exatamente o que a gente espera que seja feito no ponto de vista financeiro. E aí tem um passo 2 aqui, né, que talvez é uma coisa que você tem aí também, o comercial nunca quer perder vendas, esse é um fato, realmente. Ele fala assim, cara, me dá um jeito de vender mais caro. A única regra é que o cara quer pagar parcelado. Como é que eu vendo mais caro para ele e topa nesse risco? No nosso caso, a gente fez uma meia dúzia de retalho para fazer isso acontecer, ainda não consolidamos uma solução, mas basicamente a gente tem uma ferramenta que avalia risco, né? E tem uma ferramenta que avalia crédito, direto pro cara. Então a gente fala, ó, esse aqui que tem um risco maior, que não tá desembolsando dinheiro aqui na hora, a gente pode até vender para ele, mas a gente vai ter que vender com um pouco mais de ágil em cima, porque a gente está terceirizando o risco, tá? Falando isso, esse ponto aqui, porque o cara pode trazer uma solução como a sua para dentro de casa, vai dar lucidez. Fala, bom, agora eu sei decidir com base em dados, com base em informações e com base numa informação que é muito boa no ponto de vista de futuro, né? Não só olhando negativações, o passado. Mas eu quero ter uma válvula de escape. Então, me fala como que essas soluções do que você viu já dos seus clientes, como que o cara lidar com o cliente que não necessariamente é o bom pagador. O que ele faz aqui para ajustar, para deixar esse cara entrar, e aí tem todo o teu background, né, de conhecimento de mercado financeiro, quais são as soluções que existem também em conjunto, que é um acessório à sua ali, que você consegue conscientizar a galera. Olha, quando você está lidando com alguém onde você conhece o risco, você vai ter que ter uma política de precificação para isso, né? Geralmente você vai cobrar mais caro alguma coisa, ou então você vai parcelar em menos vezes, você vai diminuir o limite máximo que ele pode comprar por vez, ele não pode fazer 2 compras seguidas sem ter pago a última, depende muito do segmento que você opera. Quando você está falando de vendas com ticket alto, existe seguros, existe, né, hedge para vários tipos de operações que o pessoal nem conhece aqui. Mas isso eu acho que é um segundo passo. Eu acho que o primeiro passo é você organizar a casa, saber para qual tipo de cliente você vai usar qual tipo de política de vendas. Cara, a estratégia comercial, sem ter a inteligência do crédito, tá fardada a dar errado. É muito difícil, a não ser que você está no mercado onde você é um monopólio, onde se o seu cliente não te pagar e você parar de entregar para ele, que ele vai quebrar. Se você tem 2 ou 3 concorrentes, cara, é uma guerra. Se prepara para a guerra, porque aqui é sujeira, né? E, pô, se seu concorrente está enxergando que você não está concorrente, assim, você fatalmente vai se dar mal. Você, como dono de empresa, você tem que garantir, né, que a sua área de frente, de comissão de frente, está bem armada, né? Que ela está bem equipada, com a ferramenta correta, está se protegendo. Talvez para a área de frente ali seja, né, inicialmente uma dor. Putz, agora tem que botar no sistema novo, né? Tem que botar ali no WhatsApp alguma coisa que vai bater lá no crédito, na política, está aprovado ou não. Causa medo. Mas assim, a longo prazo não tem nem o que pensar.
E a partir desse momento, quando você tiver com a política de risco ajustada, você faz a política de precificação e vendas correta, e aí você começa a ficar competitivo contra seu concorrente, que está ali na casa do lado com produto igual, preço provavelmente parecido, um produto semi-comoditizado. Uhum. Quem vai ganhar essa batalha? É o que for mais inteligente, Sim, o que investiu na coisa certa, né? sim. Vai ser mais intencional. Se for deixar levar, 100% certo. Cara, irado. Enfim, tem um caminhão de coisa aí que eu acabei de aprender agora em relação a o quanto que o mercado, o quanto que essa. Porque realmente eu olhava assim e falava, cara, pô, beleza, ferramenta enorme, você aperta ali um botão, conhece um monte de coisa, usa pra quê, né? Nesse primeiro ponto de vista, assim, existe uma distância muito grande da aplicabilidade lá na ponta, né? Mas o quanto que a experiência de uso agora tá muito mais efetiva, pô, aí você acaba habilitando pessoas que nem imaginava que tinha como utilizar isso a usar no cotidiano, que é igual isso que você está falando, uma troca de WhatsApp, um uso de ferramenta ali, e como ele usava um CRM, ele vai começar a usar uma ferramenta dessa para habilitar a operação dele. Muito bom. Tem um tópico de bate-bola aqui, cara, que a galera colocou pra gente, que é um negócio que vai talvez resumir bem aqui o nosso papo pra galera, tá? E aí pensando no mercado de crédito, pensando nessa profissionalização, o erro mais subestimado numa operação de crédito hoje que você vê, qual que é esse erro? É ficar dependente de birô de crédito e olhar só o score. É difícil você ver qualquer operação que dê certo fazendo isso. É a forma mais simplista do crédito se proteger, é se basear num score de birô. Vai funcionar durante um tempo, mas vai passar um monte de coisa ruim também. Entendi. Ele talvez vai recusar gente boa, deixar passar gente ruim. É aquele tipo de informação que era melhor talvez nem ter. Vai no feeling. Não mete Mas essa, é não. muito feeling, né? Cara, que loucura. Uma crença sobre crédito que o mercado ainda precisa desaprender. Sobre a área de crédito. A área de crédito faz você vender melhor, tá? Vai te proteger de um lado, então aquele mal necessário é igual o goleiro. O goleiro não está fazendo gol, ele está evitando que alguém faça gol em você. Baita. Né? Baita. Então, assim, o cara ele é muito importante. Ele é o gatekeeper que a sua empresa vai continuar existindo no longo prazo. Entendi. Cara, bom exemplo. Você às vezes ganha o jogo por defender bem, né? Não só por meter muito Nem gol. vamos falar de goleiro ruim, porque eu sou botafoguense e esse ano tá complicado. Porra, meu irmão. De goleiro. Mas é um bom exemplo, é um bom exemplo. Então ele tá sofrendo na pele aí. Boa. O empresário, na sua visão, ele erra mais por ter muita pressa, ter excesso de confiança ou é meramente falta de método? No nosso mercado, não é culpa do empresário. Ele não conhece ainda. Ele não sabe muitas vezes que existe isso ou que ele precisa disso. Acho que tem um pouco de educação que a gente precisa fazer. Todo mundo sabe que a gente tem um problema de crédito grave no país, que a taxa de juros está alta por muito tempo já, que está estressado, né? A inadimplência em vários produtos do mercado financeiro está super alta. Uhum. E existe proteção para isso, né? Então, o nosso trabalho aqui é explicar que, tipo, é barato, é fácil de usar e, tipo, só não usa quem não quer. Realmente. Parece falta de conhecimento mesmo, né, cara? De toda a conversa aqui é isso mesmo. Depois que o cara conhece, ele vê ali que isso é mais barato do que muita coisa que ele gasta no facilities da empresa dele lá, não menosprezando facilities, é muito importante também. O nosso cara, inclusive, é bala, mas realmente pelo custo que se é um aspecto de conhecimento mesmo, que é muito barato para fazer acontecer, até para negócio de ticket baixo, né? Próximo aqui, se pudesse dar um conselho curto para quem quer crescer sem desorganizar o risco em si, qual que seria esse um conselho? Você precisa conseguir padronizar a sua tolerância a risco. O que significa isso? Não trate cada caso como um caso, porque você vai se embaralhar no meio. Existe o conhecimento de alguém que você sabe que tem um probleminha, mas você conhece há muito tempo? Claro, né, você vai continuar fazendo negócio, mas você está ciente de tudo. Então, padroniza a sua tolerância a risco, os dados que você olha de todo mundo, se organiza dentro de casa para conseguir tomar a decisão correta. Boa dica, boa dica. Que é um pouco de imprimir método, né?
Você fala, cara, para de deixar o acaso, para de deixar o espírito. Combina um pouco com a próxima aqui. Qual que é, na sua visão, a diferença entre crescer e construir, de fato, uma empresa que está preparada para crescer? Isso independe do segmento do produto, né? Mas, obviamente, em alguns casos é mais grave, né? A qualidade dos seus clientes vai determinar o quanto você vai, né, prosperar no médio e longo prazo. O que quebra as empresas é acabar o caixa, né? Ou você está pior do que o concorrente. Então, se você está vendendo para o segmento do mercado pior do que o seu concorrente está no melhor, médio prazo ele vai ganhar Ele mais vai ganhar o dinheiro e jogo. você vai perder o jogo. Ele vai ganhar o jogo. Você vai dispersar mais energia para receber de gente que não está muito afim, ou que não consegue, ou que qualquer coisa nessa Quem linha. ganha o jogo é quem joga mais inteligente. Sim, perfeitamente, cara. Perfeitamente. Bom, cara, baita papo. Eu peço para todo mundo que vem aqui que dê, e aí no seu caso isso é bem mais relevante, inclusive, porque a gente já entrou num consenso aqui nessa conversa que existe uma ausência de conhecimento, né? Que saber que isso é importante, mas acreditar que é muito inacessível, e não entende que isso é fundamental para construir de fato uma empresa que vai perdurar por muito tempo, com mais inteligência, com mais estrutura e método. Você precisa dar para a galera aí uma forma deles dar espaço e ir nessa direção. Então, eu queria que você tivesse a porta de entrada para esses caras, como é que eles conseguem dar um passo através do Gira Mais, qual que é a melhor oferta que vocês podem, que você pode deixar para eles aqui nessa direção, cara. Claro. Primeiro entra no site lá, giramais.com.br, GYRA, mais por extenso. Ali no planos, vai ter um plano para qualquer tipo de empresa, desde a pequenininha até um enterprise, então tem um pouco para cada um. Mas como a gente é parceiro do G4, a gente tem uma promoção, meio que uma promoção do G4, né? Que o primeiro mês você não paga. Você usa o primeiro mês, por exemplo, durante o mês de abril você contratou. Mês de maio você vai usar sem pagar. No mês de junho você usa e vai pagar só no início de julho pelo mês de junho. Então você ganha o primeiro mês de graça, a gente te ajuda a usar a política correta, direciona a sua equipe de vendas como usar tudo, e daí em diante você vai surfar sozinho. Legal. Curiosidade, cara. Quando você faz uma call de vendas lá com os caras, e aí eu acabei de abrir uma janela, eles vão editar e colocar no lugar certo. Mas olha que curiosidade. Quando você abre uma call com os caras, e a gente está falando que a galera talvez tenha um pouco de ausência de entendimento de como aplicar, existe essa instrução também? Você fala, cara, vou te apresentar a ferramenta, o cara vai estranhar, falou, opa, você está colocando um bicho diferente aqui dentro de casa. Como é que você encaixa isso? Eu acho que no nosso processo de venda, assim, primeiro a gente faz as perguntas. O que você faz, né? O que você vende, tem inadimplência, né? Qual é o seu produto? E a nossa equipe é muito experiente, né? Uma equipe bastante sênior de vendas, e a gente já vai direcionar para o uso dela. Uhum. E o legal é que a gente tem tudo já pronto. Se você não tem conhecimento de crédito, você tem os templates prontos lá. Então você só vai falar para que você vai usar e a gente deixa o negócio rodando para você. Mas se você é muito sofisticado e tem alguém que saca pra caramba de crédito, ele pode montar as políticas do zero. Ou ele pega aquele Excel, Word que ele tem, implementa na plataforma e automatiza. Então é uma plataforma muito moderna, muito fácil de usar. Tá? Entendi, cara. Então tem um passo de educação ali para como o cara colocar isso e ser efetivo na empresa dele. Né? O nosso processo de pós-venda, né? Assinou o contrato, recebeu o login, aí é treinamento o quanto for necessário. Tem gente que treina uma vez, já sabe usar porque é intuitivo. Tem equipes que precisam de 2, 3 vezes e tem um atendimento ali de WhatsApp 24 horas não, mano. Uhum. Mas geralmente durante o horário comercial, que é quando o cliente está usando, que Resposta rápida. resposta ali. na hora. Entendi. Legal, cara. Muito bom. Bom, vou deixar aí palavras finais para você passar para a galera. Pode ir direto na câmera ali. Pode ser dica da sua história de empresário, que é um negócio que eu achei muito irado aqui, o acúmulo de conhecimento, até escolher resolver uma dor muito grande, mas tá na sua mão. Bem, queria agradecer aqui, né, o bate-papo, foi realmente muito legal. Eu sou fã do G4, já participei de vários cursos aqui. Gosto muito quando chega
pessoal do G4 para falar com a gente, para ver a plataforma, para conhecer melhor. As portas estão super abertas. Crédito, risco, é muito complicado no Brasil. Talvez seja um dos mercados no mundo mais difíceis de se operar. Vocês que estão aí 10, 15, 20 anos montando empresa sabem muito bem disso. E agora tem ferramenta onde você consegue, né, ter uma visão mais clara sobre o seu próprio negócio, sobre seus clientes. Então vem falar com a gente, você será muito bem recebido e vai ser um prazer falar com todo mundo. Legal, meu irmão, legal. Que baita papo. Bom, esse episódio super irado até para mim aqui, mas eu queria deixar para vocês uma informação muito importante até do processo aqui que a gente falou de como que funciona o processo de vendas do Gira Mais ali. Vocês têm duas oportunidades aqui. A primeira que ele acabou de deixar como uma oferta agressiva, né? Que a gente sempre pede aqui, vocês que assistiram os outros episódios já sabem, que é para ajudar vocês a dar um passo nessa direção. Mas tem um segundo, que é o que eu fiz durante o episódio aqui, que é de saber como é o processo dele. Então, se você precisa praticamente estruturar um pouco essa sua área, entender um pouco mais como isso funciona, também é com a Gira Mais. Você pode dar esse primeiro passo com eles, entender um pouco mais da ferramenta, entendendo o método por trás. Tá? Então, aproveita para encontrar o CTA que vai estar aqui nesse episódio para vocês falarem com eles, tá? Bom, essa foi mais uma edição do Tools Live, um podcast que a gente traz parceiros nossos do G4 Tools para trazer conhecimento, trazer um pouco mais de instrução nos temas que eles são especialistas para vocês melhorarem o negócio de vocês e com aquela pitada do primeiro passo para você avançar nessa direção e profissionalizar o seu negócio. Hoje um baita papo sobre crédito e não pensando num crédito sobre como tomar crédito, mas sobre como operar a sua empresa nesse ponto de vista, garantindo que a sua carteira de clientes seja muito melhor, mais qualificada e combine mais com o que a gente conversou um pouco aqui de você tomar essa decisão de qual nível de risco você topa assumir no seu negócio, tá? A gente fica por aqui, mas antes você precisa, claro, né, seguir aqui o nosso canal no YouTube, aproveitar as outras edições aqui que tem muito conhecimento muito legal e especialmente entrar no nosso grupo exclusivo aqui para estar por dentro das novidades, tá? Obrigado e até a próxima.